Boa noite, gente. Estamos aqui para nossa última oficina do projeto Contemporaneidades em Danças de Salão. O projeto foi contemplado pelo edital Aldir Blanc de Santa Catarina, né? Executado com recursos do governo federal e do estado de Santa Catarina, né? Gestionado pela Fundação Catarinense de Cultura. Então, muito bom a gente estar tendo esse apoio, né, que é um edital de auxílio emergencial para os artistas e que nos dá a oportunidade de fazer também essa ação cultural que envolve a escrita coletiva de um livro e essas oficinas com os autores e autoras desses capítulos. Eu sou proponente do projeto junto com o Rodolfo, né? Mas hoje ele está aqui também como autor do seu capítulo. A gente escreveu o prefácio juntos, é, mas ele também escreveu o seu capítulo compartilhando bastante da pesquisa dele, né? Que ele realizou o mestrado dele e está fazendo doutorado. Então, acho que enquanto introdução é isso, vou fazer minha audiodescrição, o pessoal que está ouvindo apenas. Eu sou um homem de pele branca, com cabelos longos, até a altura passando um pouquinho do ombro. Tenho barba e bigode completo, assim, não muito comprida. E tô com uma camisa xadrez azul e preta. E atrás de mim tem duas paredes, uma amarela e uma roxa, em ângulo, uma com um vão e outra com uma janela de madeira. Então, vou passar a fala aí para o Rodolfo, fazer a condição do momento dele. E é isso aí. Vai lá, Rolf. Bom, boa noite, eu sou o Rodolfo, sou um homem branco, estou usando um óculos preto arredondado, estou no sofá da minha sala com as bonecas da minha filha atrás de mim, em cima do sofá, que minha casa é virada em brinquedo, e isso é um pouco sobre ser pai. E, enfim, estou aqui para falar um pouquinho da minha parte aí na participação do livro, né, que a gente organizou e tudo mais, né? Peraí que eu só preciso mudar uma coisa aqui, só um pouquinho. Tranquilo. Importante comentar também que o Rodolfo que teve a louca ideia de a gente usar esse projeto, esse edital para fazer um livro, né? Que foi uma ótima ideia. O resultado está bem bonito, né? Reunimos um pessoal maravilhoso, assim, com trabalhos muito inspiradores que vai ser muito importante fazer esse registro, né? Tanto nas oficinas quanto do livro, né? Que continuará para além do projeto, mas foi um pouco louco pelo pouco tempo, né? De execução. A gente contou bastante com a parceria de todos aí em fazer num tempo recorde, assim, né? Então, e ele, né, com essa missão dupla ainda, de organizador e autor. Vai lá, Rolf. Voltei. Só precisei organizar aqui que a pequena chegou e estava indo para o banho, e aí teve uma ponte aqui para fazer. Bom, eu queria começar. Eu queria compartilhar um videozinho bem curto. Acho que eu consigo compartilhar daqui, né, Lu? Deixa eu só ver Sim, aqui. no share screen ali só confere se vai estar com som, mas acho que sim. Tá no seu WhatsApp agora.
Apareceu aí, né? Uhum. The previous part of this video was in my native language. Many people have assumed that when I talk about this being my language, that means that each part of the video must have a particular symbolic message within it, designed for the human mind to interpret. But my language is not about designing words or even visual symbols for people to interpret. It is about being in a constant conversation with every aspect of my environment, reacting physically to all parts of my surroundings. In this part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me. Far from being purposeless, the way that I move is an ongoing response to what is around me. Ironically, the way that I move when responding to everything around me is described as being in a world of my own, whereas if I interact with a much more limited set of responses and only react to a much more limited part of my surroundings, people claim that I am opening up to true interaction with the world. They judge my existence, awareness, and personhood on which of a tiny and limited part of the world I appear to be reacting to. The way I naturally think and respond to things looks and feels so different from standard concepts or even visualization that some people do not consider it thought at all, but it is a way of thinking in its own right. However, the thinking of people like me is only taken seriously if we learn your language.
no matter how we previously thought or interacted. As you heard, I can sing along to what is around me. It is only when I type something in your language that you refer to me as having communication. I smell things. I listen to things. I feel things. I taste things. I look at things. It is not enough to look and listen and taste and smell and feel. I have to do those to the right things, such as look at books, and fail to do them to the wrong things, or else people doubt that I am a thinking being. And since their definition of thought defines their definition of personhood so ridiculously much, they doubt that I am a real person as well. I would like to honestly know how many people, if you met me on Eu não sabia se estava aparecendo para vocês ali a parte da legenda, aí eu ficava mexendo no mouse para subir a legenda na tela, que não sei por que meu computador não abriu em tela inteira, né? Às vezes ele buga ali embaixo. Mas essa é a Amanda Melissa Beggs. Ela faleceu no começo da pandemia ali, 2019, né? O começo da pandemia. A Amanda... Não? 20. 2020. A Amanda, eu acho que ela faleceu em 2019. Então. A Amanda, ela era uma ativista pela neurodiversidade. Neurodiversidade, nesse contexto, se refere a todas as pessoas que não se enquadram na neurotipicidade ou neurotipicalidade, que são as pessoas neurotípicas, né? Enfim, o que se considera normal seríamos as pessoas típicas, né? As pessoas neurotípicas. Então, todo mundo que não se enquadra nesse espectro, como, por exemplo, pessoas autistas e outras tantas variações do que é ser humano, entram nesse espectro neurodiverso, né? Então, a Amanda, ela é uma ativista pela neurodiversidade e as pessoas assumem o termo neurodiversidade, tanto quanto as pessoas bichas assumem o termo bicha, quanto queer assume o termo queer e tantos outros termos, né? Que eram usados para desmerecer as pessoas e foram assumidos politicamente, né? E, enfim, daí esse termo entra na pesquisa de alguns autores, como a Erin Manning, que é uma autora que eu estudo, e que embasa, né, a minha dissertação de mestrado, onde eu me debrucei a falar sobre a ideia de condução. O que é condução, né? E agora, durante o doutorado, eu percebi que eu não falava só sobre condução, mas também sobre proposição, e tenho me debruçado um pouco com relação a isso, e tentando chegar aí a uma ideia de entre, né, de hífen, que nem vem ao caso agora. Mas a Amanda, ela fala isso, né? Ela fala assim, ó, quando eu interajo com o mundo, quando eu interajo com aquilo que eu sinto do mundo, a minha maneira, com as sensações que o mundo traz para mim, as pessoas olham e falam, você não está presente, você está fora da realidade, você está viajando, né? É bem comum olhar para pessoas autistas e dizer que elas estão viajando, que elas estão em outro mundo. Algumas pessoas vão até ao extremo disso, dizendo que é porque elas já estão conectadas com Deus, que elas são pessoas, né? Então elas vivem outras realidades, tal. Elas vivem outras realidades, a realidade delas, mas elas vivem, né? E sentem o mundo de maneiras diversas, como todos nós, todas nós, né? E aí o que a Amanda fala quando ela senta ali no computador e escreve, porque ela não consegue articular a fala como a gente, tá? Como eu estou articulando agora, por exemplo, ela usa um programa de fala assistida que traduz o que ela escreve para fala, né?
Então, quando ela senta lá e escreve, e as pessoas ouvem daí ela falando, aí as pessoas olham e falam, agora sim você está interagindo com a realidade, né? O que é bem comum na dança de salão também, né? Tudo que foge aquilo que se constrói como língua da dança de salão, como gramática da dança de salão, é olhado e dito, isso é dança de salão, aquilo ali não é, né? Então, a pessoa que dança a sua maneira, dança de salão, respondendo às relações, respondendo a como aquela dança está sendo construída, ou as suas próprias questões, sejam políticas, sociais, biológicas, etc., são ditas nela. Vocês estão fora da realidade, vocês não fazem parte desse contexto, né? Aí quando ela faz o puladinho, com os papéis de dança de salão bem definido, aí sim, agora você está fazendo samba de gafieira, né? Então, quando eu falo sobre condução, né, na minha pesquisa, eu trago justamente a ideia de que condução não é um fenômeno humano, né? O que isso quer dizer? Que existem muitas mais sensações de mundo do que aquelas que a gente acredita que são responsáveis por fazer a dança acontecer, né? Seja o chão, a luz, o clima, o ar, seja as tendências que tu traz, as expectativas que tu traz, como a Lid falou, né? Os vetores que se atravessam, como a Lid e o Gabriel trouxeram. Enfim, tem muitas forças mais que atravessam a relação do que a ideia de que condução seria a pessoa A propor um passo X, a pessoa B identificar esse passo X e responder de maneira Y, né? Pergunta e resposta, condutor e conduzida, enfim. Então, eu me dedico a minha dissertação a contestar a ideia de que condução é técnica, de que condução é pergunta e resposta, de que condução se refere ao que acontece enquanto humano ali dentro da relação dançada, né? Que é o que a Amanda fala ali no vídeo. Quando eu interajo com o mundo, enfim, eu estou respondendo às coisas ao meu entorno, né? E isso tem a ver com a roupa, tem a ver com as possibilidades do espaço, tem a ver com o tipo do chão, tem a ver com como o tipo do chão com relação àquela umidade, com relação àquele tipo de roupa e de calçado, tem relação, enfim, se pensar em coisas físicas, mas também em coisas afetivas, né? As extensões e as possibilidades que o corpo cria para além da mão, para além do toque físico, para além dessas ideias menores com as quais a gente tende a reduzir a relação, né? Então, por exemplo, o passo começa em eu propor um movimento para você. Então, eu estou te conduzindo, né? Então, a condução é esse processo de eu pensar em como eu vou te levar a fazer tal passo, né? E para mim tem muita coisa além dentro desse processo, tem muita coisa além e aquém, né? Tem muita vida, tem muito mundo, tem muita força atravessando, né? E cabe muita coisa também, né? Como, por exemplo, ali o Lídio e o Gabi trouxeram, né? Seja questões de estratégias, seja questões de aonde está a atenção, como os objetos que estão à nossa volta nos dançam, enfim. E como a gente dança e é dançado por proposições. Então, eu separo, de alguma forma, a ideia de condução da ideia de proposição. Separo, afasto e aproximo elas, né? Porque ao mesmo tempo em que elas precisam ser pensadas de modo diferente, elas também precisam ser entendidas como parte de um mesmo processo, que é a vida sendo vivida, né? A dança sendo dançada e as forças e os afetos e as relações que atravessam isso, né? Desde questões políticas, sociais, como os papéis com os quais a gente tem que lidar, até as qualidades que se criam no meio, né? As qualidades de um toque, as qualidades daquela relação se construindo, as qualidades daquele espaço, de como aquela música reverbera no teu corpo e como isso propõe um movimento ao seu par, muito antes do seu par pensar em fazer um giro, né? Então, por exemplo, quando a gente
dança, eu não lembro, eu acho que eu trago isso, né, nessa parte do texto, né? Várias vezes a gente dança com alguém, e aí no retorno, né, no final da música, quando a gente sai, que tá tocando aquela outra música, a gente tem um insight de vários movimentos que a gente não fez, né? Putz, eu preciso voltar lá e dançar com aquela pessoa, né? Olha só tudo que eu não fiz, principalmente se eu acabei de fazer aula naquele dia, né? Você viveu vários movimentos ali durante a aula, e aí quando você vai dançar, aqueles movimentos simplesmente não acontecem, né? E tem duas coisas muito importantes aí: entender por que eles não acontecem e por que às vezes eles nem podem acontecer, e entender o porquê que às vezes eles não acontecem, mas eles participam, e quando você termina de dançar, você tem um insight de falar assim, nossa, eu preciso voltar lá e fazer isso. E aí, mesmo que você volte e faça isso, por que isso não começou em você, né? Por que isso já veio muito além e reverbera de uma dança anterior, assim como reverbera de todas as danças que estão acontecendo em volta, assim como o passo pode ter sido um insight de ter sentido o casal ao lado fazer o mesmo movimento sem ter olhado, mas você sentiu e de repente você faz o mesmo movimento. Enfim, então a ideia de pensar em proposição, tem um filósofo que é o Alfred North Whitehead, ele é considerado o precursor da filosofia do organismo, da filosofia processual, uma corrente filosófica que vai desembocar muito em pensamentos teológicos, porque ele fala de Deus de uma forma muito interessante, apesar de não ser o que me fascina nele. E ele é muito usado também, por exemplo, que foi através do Luiz Gabriel que eu conheci, ele é muito usado dentro das áreas ambientais, né? Pensamentos ecológicos, complexidade, teoria da complexidade, enfim, teoria do organismo. E o Luiz, que é engenheiro ambiental, que conhecia a Erin Manning, que é uma autora que eu gosto muito, foi a primeira pessoa a me apresentar o pensamento dele através dela, porque ela é uma grande estudiosa do Whitehead. E o Whitehead, ele fala uma coisa assim, ele diz, não tem como uma proposição acontecer do nada. O que isso quer dizer? Não tem como ela passar a existir, não tem como uma proposição passar a existir se ela não pertencer a um universo. Ou seja, tem uma ecologia de fatores, de questões, de forças, de atravessamentos que tornam uma proposição possível. O que isso quer dizer? Que eu pensar em propor um giro para o meu parceiro ou para a minha parceira vai muito além de eu tomar consciência de que eu estou tendo a possibilidade ou estou propondo um movimento. De fato, às vezes eu só proponho, só vou tomar consciência de que eu estou propondo depois. Por que isso? Porque já tem muita coisa atravessando e, de fato, aquela proposição ela está emaranhada, entrelaçada em uma série de outras proposições, de outras possibilidades que me permitem com que ela aconteça, por exemplo, dentro da dança. Se eu trago uma proposição de fora, a probabilidade é que ela simplesmente não aconteça, porque ou ela vai ser violentada para dentro, e isso acontece muito na dança de salão, principalmente quando a força é usada como prioridade, como prática, né? Eu só posso usar a força, o contrapeso, né? Quando entra num lugar onde a força torna o movimento possível. Acho que a gente pode pensar em força de muitas outras maneiras. E quando, né, eu já ouvi muito dos meus alunos, né? Na aula tudo funciona, professor, mas quando eu chego no baile eu tenho que fazer um pouco de força, porque senão as minhas parceiras não entendem, né? Eu tenho um aluno que eu gosto muito que sempre fala isso, né? E o que eu respondo eu talvez entenda, mas eu preferia que você entendesse o porquê, que naquele momento ali você não devia fazer esse passo, porque ele não cabe naquela relação. Se você está precisando forçar para que ele aconteça, é porque ele não cabe naquela relação. E isso a gente pode levar para o campo político de diversas formas, né? Então, o que o Whitehead fala é isso. Se o universo possível daquela proposição não fizer sentido, aquela proposição não existe, né? Não tem como ela existir. E sentido desse lugar é tudo aquilo que se sente e que te sente que empurra aquilo como possível.
sendo que nunca é uma proposição sozinha, né? Então, quando eu proponho você a girar, né? Vamos girar por aqui, né? Então, um conjunto de possibilidades que vai gerar esse movimento, isso precisa fazer sentido com as proposições que vêm da própria pessoa. Então, a possibilidade daquela pessoa ir por lá e girar já é uma proposição, né? Então, a ideia que a gente tem de que um propõe e o outro responde é uma ideia muito limitada de o quanto a pessoa que está cedendo por algum caminho, que você acha que você arquitetou sozinho, já está propondo. Ou um salão que se abre e, de repente, você pensa, vou fazer um trocadilho por ali. Ou você nem pensa, né? Você segue fazendo trocadilho, chega lá no final, você toma consciência. Nossa, como eu conduzi um trocadilho no time perfeito, né? Mas o quanto aquele ambiente, a ecologia daquele ambiente te conduziu a propor é uma questão importante. Então, a ideia de proposição, né, que eu tenho tentado trazer na escrita, né, a partir desses estudos, é que ela não existe sozinha e, de fato, ela é um corte por cima de outras proposições já acontecendo. Então, eu posso te girar, você pode me girar, a gente pode se girar ao mesmo tempo, a gente pode eu girar você, você me girar, a gente pode pensar e sentir o giro, mas ele não acontecer, por uma série de outras proposições. O peso do pé está na outra perna, mas você propôs o giro para lá e o giro não acontece. Tem uma proposição que ganhou, né? Que foi o quê? O peso do seu par não era possível, né? Então, para você propor um giro que você se imagina arquitetando, você precisa dar conta de uma série de outras proposições que já estão em operação na relação e, de fato, podem convergir para um caminho completamente diferente. Então, propor, às vezes, é simplesmente ceder. Às vezes, ao invés de propor um giro para o seu par, você simplesmente cede ao seu par propondo um giro para você. Se essa dinâmica não acontece, ou se a gente não percebe ela acontecendo, ou se a gente não entende que mesmo nas práticas mais tradicionais e clássicas isso sempre aconteceu, a gente está deixando de olhar para alguns aspectos da relação que são demasiado importantes, né? Por que quando eu vou dançar com algum par... Eu lembro quando eu fiz umas primeiras aulas de dança, assim, né? E eu fui dançar com a Cacá, a Carolina Rogelin. E, né, eu dançava na época na Quirinos, no Centro Cultural Quirinos. E aí eu lembro que eu não sabia nada e, de repente, nada dava certo. E aí, quando eu fui dançar com ela, tudo passou a dar certo, né? Mas disfarçado de vou fingir que é ele que está conduzindo, porque ele é homem, está fazendo aula, eu preciso que ele entenda que o papel dele é de condutor, então eu vou fingir que não sou eu que estou conduzindo, porque de fato foi isso que aconteceu. Tudo que ela trouxe para a relação, para a atenção, tudo que ela estava prestando atenção, tudo que ela cedeu para dar certo, tinha muito mais a ver com o que ela estava propondo do que eu tentando entender que possibilidades eu tinha de proposição e com ela entendendo as proposições que já eram possíveis em mim. Então, ela validou uma série de possibilidades em mim, que estava ali tentando absorver um papel de agora eu vou ser o condutor. Né? Entendem que tem uma coisa bem enviesada, né? Que está no discurso, né? Que um representa um papel, o outro representa outro, né? Pergunta e resposta. Pergunta e resposta é uma questão bem problemática para mim, assim, né? Porque ela parte dessa dualidade de que o movimento começa em um e o outro aproveita, um pensa, o outro sente, um propõe, o outro responde, né? Propor, por essência, já é responder a uma série de questões, né? Essa é um pouco a questão. Então, quando essas duas coisas se entrelaçam, que é pensar que condução não se reduz ao humano, ou à pessoa, ou ao gesto, ou à técnica, e sim à ecologia do que está acontecendo ali na relação, no salão, e que uma proposição, ou melhor, e que uma existência é tão importante quanto toda outra, né? Então, não se resume a duas pessoas dançando, porque tem outras existências participando,
Então, um chão, ele é uma existência tão viva e tão importante quanto uma pessoa do par, ou o tênis, ou a música, ou a luz, ou o clima, ou as sensações, ou tudo aquilo que não tem materialidade, mas nos afeta, né? Esses sentires de mundo que não tem forma, mas nos empurram, né? Quando, por exemplo, a gente vai atravessar um rio, né? A gente não vai atravessar um rio, na verdade, a gente está costeando a margem de um rio. E aí, de repente, você nota um monte de pedras de uma margem à outra, e você pensa, eu vou atravessar por aqui. Quem propôs? Foi o rio? Foi as pedras? Foi o momento, o clima? Foi a luminosidade do sol que, de repente, deu outro modo de existir para aquela pedra, porque, de repente, passou pelas árvores ali e aquilo ali ganhou outra qualidade? Então, existem esboços, né? Existem esboços de movimento que a gente fala que já estão em movimento, porque eles já estão operando, que compõem o que seria ser criativo no fim, né? Então, eu notar que eu posso atravessar o rio pelas pedras não diz mais respeito, não diz só respeito a eu ter atenção sobre aquela possibilidade, mas também sobre tudo aquilo que está ali presente naquele momento já estar operando em mim. Então, talvez seja tanto quanto eu querer atravessar o rio, seja tanto quanto o rio querer ser atravessado por mim, entende? Então, quando, por exemplo, eu proponho que o peso transfira de uma perna para outra, o quanto daquele esboço de possibilidades, seja pelas tendências que a gente cria enquanto linguagem, e ok, porque sim, quando a gente diz, o peso vai de uma perna para outra, o peso vai de uma perna para outra, o peso vai de uma perna para outra, a gente vai criando uma tendência, né, de que aquilo possa acontecer, de que o corpo esteja preparado para aquilo acontecer, e tal, tal, tal. Para o bom e para o ruim, a gente tem essa possibilidade. Só que a gente tem muitas outras, né? Por exemplo, deitar no chão, cair, tropeçar, pisar no pé, ou isso, né? Eu ceder a proposição que vem da outra pessoa, mesmo que me disseram que sempre sou eu que tenho que estar propondo, né? Então, essas outras proposições que a gente vai dizer, esses outros modos de viver ou essas outras existências, elas só ganham passagem se a gente entende que o plano de condução ele não é relegado ao humano, né? Ele não é relegado à relação entre duas pessoas, ele não é relegado à heteronormatividade compulsória que a gente coloca sobre essas relações. Enfim, então condução diz muito mais respeito a um fenômeno, ao processo, né, na ecologia das relações sendo tecidas, do que a gramática, ou as gramáticas, ou as técnicas de dança de salão. O Ayrton Krenak, que é um ativista indígena, ele fala, né, quando eu olho por detrás da montanha, na frente da nossa comunidade, e tá tudo preto, escuro, trovejando, eu não vou sair para plantar. Entende? Mas eu não vou sair para plantar porque a montanha não quer isso hoje. Ela precisa desse momento para outra coisa. Então não é a hora de eu sair. Entende? Tipo assim, entende que ele está levando em consideração que não é possível? A gente não faz isso, né? A gente é obrigado a sair para trabalhar quando o tempo está péssimo, né? Então a gente desrespeita toda uma relação ecológica, né? E isso pode servir para várias outras questões, né? A mesma coisa é a aula, tá um dia chuvoso, frio e tal, tal, tal. Não, vamos lá, galera, olha só, o professor tem que ser animado, né? Quantas vezes eu ouvi isso? Você tem que ser animado, é você que vai animar as pessoas, tal, tal, tal. Então, bota uma música feliz e vai, né? Então, a gente tende a partir de proposições que elas não fazem parte daquele universo. Então, essas duas questões são questões que me interessam, assim, né? Como, por exemplo, na ideia da Amanda, que vai falar isso, né? Que eu sinto o mundo à minha maneira e tem outras questões de mundo que vocês não estão considerando, vocês típicos, né? Pessoas típicas, e essa é uma crítica daí a pessoas típicas, patriarcais, machistas, coloniais, né? É um emaranhado, né? Essa crítica.
e eu posso sentir o mundo da minha maneira, ou eu posso dançar o mundo da minha maneira, e tal, tal, tal. Sem nenhum significado, né? Então, uma outra questão é essa, né? Uma proposição não precisa ter significado nenhum, porque a gente não precisa enquadrar ela como linguagem. Eu lembro que uma vez olharam para minha filha dançando e falaram: ah, a tua filha tá dançando, né? Também, ela é filha de bailarina, olha que bonito. Ela tava, sei lá, eu não lembro se estava tocando música, mas ela tava brincando ali, tinha uma planta e tal, e ela tava ali interagindo, assim, né? E aí eu falei: não, ela não tá dançando. Ela tá dançando, mas ela não tá dançando. Ela tá dançando, se você pensar em dança, justamente como a Amanda fala. Ela tá interagindo, ela tá ressoando, ela tá sendo ressoada, né, por aquilo que está no entorno dela. Mas ela não tá dançando enquanto linguagem. Aquilo ainda não entrou nesse campo que a gente reduz a vida, né? Que a vida só acontece no campo da linguagem, né? Que é o que a Amanda fala. Eu tenho outra linguagem de lidar com o mundo. Então, a relação de dançar com outra pessoa, ela não consegue ser reduzida a uma única linguagem funcionando. Então, quando eu tenho duas pessoas dançando, é impossível reduzir isso a apenas dança de salão, ou a apenas samba, ou a apenas forró, ou apenas o passo X, o passo Y, né? Que tem bastante a ver com aquilo que a Lid falou. Eu produzo um movimento no meu corpo, na minha relação, no meu momento, no meu tempo, e aí eu espero que o aluno, que a aluna responda e faça aquilo, né? Isso vai servir como técnica ou como tecnologia para contemplar uma coisa que o aluno nunca vivenciou. Então, ele vai, vou fazer ali o passo básico 2 e 2. A questão não é essa. A questão é que ele fazendo o movimento, as linguagens envolvidas ali, não só a humana, vão conduzir ele a outro lugar. Eu, como professor, ou, enfim, a pessoa que está ali propondo, eu posso aproveitar isso ou não. Eu posso validar isso ou não. Eu posso ceder a isso ou não. Ceder, propor pode ser simplesmente ceder, né? Uma vez eu ouvi isso e eu tenho usado bastante, assim, né? Por que as pessoas estão lutando pela condução, né? Por que elas estão lutando pela proposição? Então, a gente vai trocar os papéis para que todo mundo conduza. Por uma questão política. Ok. Mas por que a gente não pode ser todo mundo conduzido, então? Por que a gente não está disputando esse lugar de conduzido, né? E eu acho que isso tem muito a ver com tudo. Assim, a gente está disputando poder ou não usar o rio, poder ou não explorar a floresta, poder ou não derrubar a árvore. Por que a gente não está disputando poder viver com o rio, a árvore e a floresta, né? E eu acho que isso é exatamente o que acontece na dança de salão ultimamente, né? Tem uma disputa política importante, porque a gente precisa dar voz às pessoas silenciadas, mas a gente também precisa que todo mundo possa ser conduzido e conduzida, né? Ou seja, que todo mundo se entenda como parte do processo, né? Como parte da vida em movimento, né? Não tem como você sair do mundo e voltar para o mundo. Não tem como você entrar na aula, deixar a sexualidade lá fora e trazer a sexualidade, entende? Não tem como você dançar forró sem tudo que você vivencia no samba, no tango, no bolero, no contato, no aikido, né? Não tem como falar de dança de salão sem falar de política, questões sociais, de gênero, né? Então, a questão é que esse emaranhado de coisas fala da vida e do movimento, movediço, do aproximar e afastar entre as coisas, e isso é condução. Então, quando a gente fala em condução, a gente fala das relações sendo tecidas e como a gente emerge dentro dessas relações. Luiz, tu me corta aí no tempo, tá? Que eu não estou prestando atenção. Deixa eu ver, 7h20. E quando a gente fala em proposição, a gente precisa falar sobre proposições que fazem parte do universo possível daquela relação acontecendo e das proposições que não fazem. Então, às vezes, tudo que tu aprender na aula não vai ser possível no baile. E talvez precise não ser possível, porque naquele momento, com aquelas pessoas, com aquele tempo, com aquele clima, com aquela música, com aquela pressão social, com aquele... Não rola. Não rola. E talvez a gente precise entender isso sem forçar o nosso par. Quantas vezes, né? Isso é uma coisa que eu ouço muito das meninas, né? Das mulheres. Quantas vezes vocês se sentem extremamente desconfortáveis dançando? E é isso. Eu dou um jeitinho, ajuda a acontecer e tal, 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 né? E talvez aquele par, naquele momento, precisasse ouvir isso. Olha só, isso não poderia ter acontecido agora. Não fez sentido nenhum.
isso foi violento, isso foi um assédio, isso foi etc, isso foi etc, 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 né? Então, propor é fazer uma oferta, sim, você de repente corta algo já em movimento, né? Tem um movimento acontecendo, de repente você pega a carona nele e fala para o seu par, vamos. Isso é propor. E é ceder, né? O que eu estava falando do presente? Então, propor, às vezes, é simplesmente ofertar, mas uma oferta que não necessariamente depende de você, fala sobre você, comece em você, e etc e tal. E propor precisa também ser ouvir o que as outras pessoas estão propondo, né? Então, não tem como... Então, quando a gente continua, por exemplo, a propor um mesmo modelo de aula de dança que funcionou lá décadas atrás, talvez a gente esteja insistindo numa proposição que não cabe mais, que ela está fora, que o universo possível já está completamente distorcido. E eu acho que isso acontece bastante. Então, propor nesse lugar vai para vários lugares, né? Por exemplo, eu quando faço uma provocação, ou quando eu trago aqui algum exemplo, eu estou fazendo uma proposição, né? Porque o Whitehead, ele não fala sobre dança, ele não fala sobre movimento, ele fala sobre proposição conceitual, né? Ou verbal, né? Então, eu proponho um conceito. Olha só, condução pode ser isso, isso, isso e aquilo, né? Por isso e por aquilo, por causa do seu universo possível. Mas, para mim, dentro da dança, dentro do movimento, a proposição entra do mesmo jeito, né? Então, eu faço eu tiro essa ideia de proposição dele, da ideia de conceito, e trago para a ideia de movimento, né? Que é você propor alguma coisa para outra pessoa. Falando, se ajustando. Quantos movimentos só são possíveis na dança de salão porque o seu par se ajusta? E por que essa proposição é menos importante do que o passo em si, né? Então, de repente, você vai fazer um boleio e aquela perna sai linda e maravilhosa no seu par, né? A quantidade de coisas que ela tem que te propor, ou ele, para que aquele boleio aconteça, é gigantesca, né? Para você reduzir ao, nossa, como eu conduzo bem, né? De fato, você só vai sentir que você conduz bem se o seu par propor pra caramba, né? É um pouco isso, assim. E o como isso se constrói na relação, no momento, no tempo, no ritmo, e ritmo aqui como os infinitos ritmos da relação, né, se encadeando, as pessoas, os ajustes, as forças, os equilíbrios, né, toda essa meta-estabilidade precisa convergir para algum lugar, né? E você pode aproveitar ou não. Então, por exemplo, né, a Lídia e o Gabi falaram bastante, né, da questão dos objetos, tal. Acho que uma coisa que a gente trouxe muito na companhia, que é o uso de objetos, né, pensar em como eles somatizam outras coisas para a relação, sempre teve muito essa ideia, né, de que a condução, o que está conduzindo a relação, não estivesse mais nem em mim, nem em você, mas no entre. Então, a grande questão é que a condução ela não tem um sujeito eu ou um sujeito você. O sujeito está no entre, está nessas forças se tecendo no entre. Então, a condução ela é o plano. Você é só um corte, né? Você é só um sutil instante de opa, consciência, né? Estou aqui. Estou no mundo aqui agora, estou ali agora fazendo tal movimento, né? Estou ali, tal. Mas a gente decide. Essa é a questão. A gente move a atenção para algum lugar ou para o outro, a gente move. A gente faz escolhas, mas o que a gente está considerando para fazer essas escolhas? O que a gente está considerando para tomar essas decisões, né? Se a decisão parte sempre de uma regra social, de um papel pré-estipulado, é uma regra, é uma proposição coercitiva, né? Eu tô usando da violência igual o Estado, né? O Estado define quem importa, quem não importa, como que importa, e a dança de salão faz a mesma coisa, né? Define quais proposições são importantes, quais não são, e etc, né?
se fala muito sobre o erro, por exemplo, né? Ah, que o erro é só uma outra proposição, né? Eu acho que tem a ver com isso, assim. Bom, acho que eu mais ou menos... São 7... A gente começou 6h30, né? Tá. Aí eu não sei se eu tô falando só eu e o Luiz, eu não sei se a Camila e o Vinícius estão aí, quiserem falar alguma coisa também. Eu não queria devanear mais. Eu só não falei nada porque eu não sabia se ia interromper ou não, desculpe. Mas eu tô aqui, Pode interromper. Aí não sei se vocês querem falar alguma coisa, querem conversar alguma coisa, o Luiz também. Eu queria falar se não for incômodo, queria falar um ponto pelo que você falou. Eu me identifico muito com a sua fala, o que você falou agora, principalmente por questão de experiência, porque eu tenho que lidar com, na minha opinião, que eu acredito ser um preconceito de pessoas que não dançam quando vêm dançar, principalmente das mulheres, que elas colocam toda a responsabilidade de dançar a dois no parceiro. Elas chegam pela experiência que tem em festa, na vida, que se o homem tem uma pegada, entre aspas, mais forte, elas dançam, elas vão, porque elas vão apenas pelo impulso. E eu discuto, e eu tento colocar nas minhas aulas, dizendo, gente, vocês não estão sendo conduzidas, vocês estão sendo carregadas, é diferente. E condução tem a ver com a comunicação, onde você conversa com a pessoa tem uma proposição com o corpo, você sente essa conversa, que é a conversa não falada, e através disso vocês vão para algum lugar, vocês fazem alguma coisa, que seja deslocar de um ponto a outro da sala, que seja ficar no lugar e girar, não importa. Mas quando você simplesmente se deixa levar no sentido de que não tem postura, não tem consciência do seu próprio corpo, não tem nenhuma resistência no seu braço, você está sendo tratada como um saco de batata que é carregado e que, no final, pode acontecer coisas como machucado, porque você não está dando uma resistência, o cara pode fazer uma coisa muito forte de machucar. Tem a questão de perder o prazer da dança, porque quando você quer dançar com alguém, acredito que você sente o gosto de ser conduzida, de saber para onde vai e tudo mais. Uma pessoa que quer dançar com você, ele também não quer ficar carregando um peso. Não quer ficar se movendo com peso, carregando. É chato, é desconfortável, você não dura uma música direito porque você tenta fazer um movimento na sua postura ou coisa, mas a outra pessoa não te dá um apoio para você fazer uma figura bonita ou mesmo para experimentar alguma coisa. E tem a outra questão de, tipo... Eu tenho muito uma filosofia que eu acho que dançar a dois, você primeiro tem que pensar em si. Você consegue ficar em pé? Você consegue se deslocar? Você consegue ouvir a música? Você consegue conversar com outra pessoa através do toque? Você consegue estabelecer o seu próprio limite, o que é confortável ou não? Muitas vezes em aula, quando eu vou passar algum movimento, onde eu tenho que fazer, um exemplo, um trocadilho do samba, ou fazer um simples deslocamento com mudança de quadril no bolero, a minha parceira fica com o braço mole e minha mão, que serve como apoio, vai em direção ao seio dela. E muitas vezes eu paro a aula e digo, pessoal, olha, vocês precisam ter resistência, porque isso é a segurança própria de vocês, para vocês saberem seu limite, até onde o cavalheiro pode abraçar ou não. E tem a questão também, vamos falar sinceramente, do assédio. Porque tem pessoas mal intencionadas que tentam apalpar você em locais que você não quer, ou em locais que ele quer, mas você não está tão afim. E às vezes acontece esse apalpamento porque você mesmo, você mesmo não se cuidou. Ele não fez por maldade, mas você deixou o seu braço mole ou não teve noção do espaço, você literalmente caiu na mão dele, ou ele teve que te segurar de uma forma muito rápida, sem poder ver, para você não cair. Então, muitas vezes não é maldade, é a forma que a gente tem de última hora para poder reagir. E às vezes essa reação dá esses tipos de encontro. Então, eu acho muito importante, se você falou dessa coisa da comunicação na hora da condução, dessa sua posição, do seu corpo, o que você traz com o seu corpo, você realmente reconhece seu corpo, você realmente
está lá presente, você simplesmente está se deixando levar sem qualquer tipo de presença, apenas um corpo, entre aspas, vazio, que nem ouve a música, nem olha para o parceiro e nem entende o ambiente ao seu redor, fazendo com que você tenha que acabar batendo em alguém, ou não cuidando das suas costas, ou mesmo tendo algum movimento que fere. Afinal, quantas pessoas já tiveram seus pés pisados porque a pessoa simplesmente deu um passo grande demais e não reparou no parceiro à sua frente? Eu mesmo já passei por isso por várias vezes, principalmente quando eu dançava na noite. Então é isso, eu falei demais, desculpe, espero não ter sido muito prolixo. Não, foi bom. Eu não sei se eu consigo dar conta de tudo que tu falou. Tem bastante coisa, mas eu vou articulando e vou lembrando do que tu falou, assim. Eu acho que uma coisa importante, Vini, que eu tento pensar, assim, por exemplo, quando a gente pensa em política de cotas, né, no Brasil, tem uma consuleza francesa, uma mulher negra, que estava presente num programa do Jô Soares, tem na internet esse programa, se botar consuleza francesa, Jô Soares deve aparecer. E aí tava ela e uma plateia essencialmente branca, ela a única pessoa negra, com o Jô Soares, né? Enfim. E aí ela falou assim, vocês acham que a gente é feliz com a política de cotas? Óbvio que não, a política de cotas é uma merda. Não tô usando as minhas palavras, tá? Aí a plateia ovacionou, uhul, um monte de gente branca aplaudindo. Aí ela terminou e disse assim, mas precisa, gente. Precisa hoje. Precisa ser agora. É isso que a gente precisa fazer. E esse foi o jeito que a gente achou. E aí ela foi falando, tal, né? E aí a câmera às vezes dá aquela mostradinha na plateia, assim, sem jeito, né? Porque caiu, né? Caiu bonito, assim, cheio, né? E eu acho que tem uma questão importante aí, porque, por exemplo, quando a gente fala em romper com as estruturas de dança de salão e a gente mantém as estruturas iguais, mas troca os papéis, a gente está fazendo o quê? A gente tem, sei lá, milhares de anos, pelo menos 500 anos no Brasil, em que as estruturas corporais, as materialidades do que é ser homem e o que é ser mulher são extremamente equivocadas e díspares, e aí a gente de repente fala, olha só, agora vocês podem fazer, vocês podem conduzir também. É isso aí, é só fazer o mesmo passinho ali, né? E tal. Todas essas materialidades possíveis, por exemplo, que estão ali estratificadas sobre o que é ser mulher, vão criar outros tipos de movimento, vão criar outros tipos de dança, vão criar outros tipos de condução. Então, por exemplo, não é só sobre né, entende? Não é só sobre dar a cota, precisa ir muito além, precisa de outra sociedade possível, precisa de outro tipo de relação. Eu não posso manter a mesma sociedade e dizer agora para a pessoa negra, olha só, você tem as mesmas oportunidades, tipo, não é só sobre isso, né? E eu acho que a dança de salão tem um pouquinho isso, assim, você precisa sentir que ali, aquelas relações acontecendo, elas podem te levar para outros lugares. A gente precisa dar voz para outros lugares. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto por exemplo, quando a gente fala em... Me perdi agora nos pensamentos, mas quando a gente fala em linguagem, por exemplo, tem uma série de televisão que ela chama Star Trek Discovery. Ela é linda, maravilhosa, cheia de personagens que deixam as pessoas muito bravas, e isso é muito legal. E tem uma temporada em que eles vão conhecer uma raça alienígena extremamente avançada, né? E aí tem um cara, especialista em linguagem, e ele fala assim, o tradutor não vai funcionar, porque nessas séries de ficção sempre tem os tradutores universais, né? Então, tudo se baseia em traduzir a linguagem, né? A pessoa fala desse jeito, mas todas as espécies da vida inteligentes usam linguagem, articulam linguagem e tal, né? E aí a temporada vai se desenrolando nisso, porque não vai funcionar. Tu vai conhecer outro universo, outra pessoa, outro tipo de ser. A linguagem que eles utilizam é outra, né?
a linguagem das plantas ou das árvores, entende? A gente não pode traduzir elas para a linguagem que a gente construiu como linguagem humana, né? Ou que a gente reduz como linguagem humana. Então, por exemplo, quando você quer que as alunas e os alunos ali, enfim, principalmente as alunas mulheres, você não é só sobre dizer para ela que ela também pode conduzir, tal, entende? Porque isso pode ser violento em algum momento, que acho que tem um pouco a ver com o que a Lídia e o Gabriel falou com a questão dos educativos, né? Você vai criando ferramentas e possibilidades e meios para que a pessoa somatize outras possibilidades e ela descubra como usar aquelas possibilidades por si. Só que a partir do momento que eu tenho a expectativa de que isso sempre retorne para a linguagem, entende? Por exemplo, o braço ficar mais duro, ficar mais mole, responder e tal. A gente ainda trabalha muito nesse campo de decodificar enquanto linguagem, assim, né? E não entende que aquela pessoa que chega ali, ela tem que lidar com uma estrutura social que é muito pesada há muito tempo. Então, simplesmente dizer para ela que ela pode conduzir pode ser bem violento, e ao mesmo tempo a gente precisa criar estratégias para que ela vá desenvolvendo as suas próprias ferramentas e a gente ajude com as que a gente tem, mas a gente precisa que ela possa criar a própria linguagem dela de dançar, né? Então, por exemplo, é possível que as duas pessoas dancem extremamente soltas, molengas e coisa e tal. E aonde isso levaria, né? Ou, por exemplo, se a dança de salão tivesse sido ao contrário, né? Se as mulheres tivessem ganhado o papel de condutor, teria levado para o mesmo lugar? Não teria levado para outro lugar, né? E esses outros lugares, eles estão sempre em operação. E a gente percebe que eles estão sempre em operação, porque o Zuc de hoje não é o mesmo do de ontem. Aí quando o carinha lá do conselho de Zuc fala, porque a gente está defendendo o Zuc. Qual? Né? Qual Zuc você está defendendo, né? Eu não sei se eu respondi, se eu entrei nas questões que tu falou, tá? Eu tinha alguns pontos que eu queria lembrar agora, mas me escapou do pensamento, assim. Mas a minha questão é um pouco essa, assim, que a gente tenha esse olhar todo que tu trouxe, mas que a gente também entenda que tem alguns problemas, que é inverter por inverter e esperar que corpos completamente diferentes façam a mesma coisa, ou esperar que algumas pessoas que estão achatadas dentro do sistema partam do mesmo lugar, né? Então, simplesmente é uma questão de eu dizer que as mulheres também conduzem, e de entender que existem outras produções de linguagem operando que a gente pode deixar com que elas levem para outras danças de salão, que é o que acontece. Se você lê o livro, por exemplo, você vai ver perspectivas completamente diferentes sobre o que é dança de salão. Agora, se você pegar um livro de 20 anos atrás, você vai ver autores, homens brancos, falando sobre a dança de salão colonial, o papel do homem, o papel da mulher, né? Então, é linguagem num lugar e no outro, o como as relações quebram, rompem a possibilidade disso se tornar uma linguagem, ou se tornar uma gramática, uma língua fixa, né? Ou uma identidade fixa, etc. e tal. Então, eu acho que tem algumas questões, assim, né? Entender que condução é esse processo que não permite que a dança de salão seja dança de salão, porque ela está sempre vindo a ser outra coisa, e que proposição é se abrir para todas essas outras demandinhas, né? Todas essas outras possibilidades. De, por exemplo, a pessoa que entrou ali não quer se ver conduzindo, e tá molenga e tal, e para onde iria essa proposição agora? Como é que eu cedo para ela e para onde que ela vai? Será que é possível? Será que não é? E tal. E como que eu proponho daí a minha, né? Sem ser violento, né? Porque se uma pessoa quer muito cumprir com aquele lugar, eu também não posso só chegar e falar assim, mas tu vai conduzir agora, né? Assim como eu não posso, enfim. Acho que são várias questões assim se atravessando, né? São várias questões. Enfim, devaneei demais, desculpa. O Luiz tá me olhando já com cara de... E para uma conclusão, não sei se Camila quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Se não, daí
passo para o Rodolfo fazer umas palavrinhas de encerramento. Camila falou que ia estar, mas não ia estar, né? Se ela tivesse, ela já tinha me dado nos dedos várias vezes, já conheço a Camila. Não, respondeu ali que tá por aqui. Ela já tinha me dado nos dedos umas 4 vezes. Rodolfo, eu anotei tudo aqui para Pra falar depois. Mas fala um pouquinho agora, vai. Aproveita, temos uns minutos. Tá. Que vontade de falar várias coisas com você, né? Faz tempo que a gente dialoga e aí sempre sinto que as nossas pesquisas se encontram assim no que diz respeito à encruzilhada, né? Já falei sobre isso com você algumas vezes, mas acho que o que eu queria falar hoje, que eu gosto muito quando você traz a sua perspectiva, que é a dimensão social dessa ecologia, né? Como que você fala, que você dialoga com a gente, legitima a dimensão social dessa ecologia, assim, no sentido da encruzilhada mesmo, no sentido mais racial da palavra encruzilhada, assim, quando eu trago a encruzilhada como uma perspectiva de Exu mesmo, enfim, de tudo que a gente já conversou, mas também a palavra interseccionalidade, né, nessa encruzilhada. Não sei se está dando para me entender, Rodolfo. Tipo... Mas é isso, assim, eu acho que dialoga um pouco com uma resposta a alguma coisa que o Vinícius falou, mas como essa possibilidade legitima certas existências que é isso, que geralmente são invisibilizadas, né? Seja essa existência o chão, a parede, o dia, a chuva, a montanha, ou esse corpo que dança, né? Ou esse corpo de mulher, esse corpo de pessoa preta, esse corpo de pessoa indígena, esse corpo de pessoa homem branco, esses corpos todos, né? E então, como que contempla, assim, certas especificidades, assim, óbvio que você não dá conta de tudo isso na sua fala, mas eu sinto que a sua fala, tipo, possibilita esse caminho, assim, é isso que me interessa, que eu fico pensando quando eu te escuto falar, entende? Então, é isso, só queria dizer que eu gosto quando eu consigo pensar nisso junto com você, assim, mas tem várias outras coisas, tô esperando o momento. Acho que aos poucos a gente vai conversando mesmo, né? Tem muito tempo ainda. É muito difícil, por exemplo, eu não dou conta, né, do que é as teorias de complexidade, ecologia e tal, mas é bem comum que, dependendo do lugar de fala da pessoa, ela fala assim, mas tu tá relativizando um monte de coisa, né? Eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre aquilo e tal. Então, essa é uma coisa que eu tenho tentado achar um jeito de falar, porque, tipo, o meu lugar de fala é falar sobre a ideia de dançar não ser só humana, né? Não ser um conceito da pessoa humana, né? E aí, ao mesmo tempo, mas e dos humanos que a gente precisa falar, né? Então, isso é uma coisa que sempre vem, assim. Mas sempre que tu me dá nos dedos, é sempre bem produtivo, assim. Eu sempre gosto quando tu fala. Dá nos dedos no bom sentido, né? Que é provocar para pensar alguma coisa que a pessoa não estava Eu já ia pensando. perguntar, assim. Como assim dá no dedo? Até parece que... Pelo amor de Deus, homem, tá gravando isso aqui. Que vão falar de mim na rua. Não é bom que fala que eu sou braba. Que mantenha a minha postura, a minha fama. Porque tu falar que tem perspectivas diferentes dançando ali, e não só uma pessoa e a outra, né? Eu acho que tem... E tu faz isso muito bem, porque eu sempre tô falando de alguma coisa e tu me traz outra perspectiva, né? E é sobre isso, assim, tipo assim, aí eu pensar, porra, minha fala não deu conta de incluir que tem mais perspectivas, né? Como é que eu continuo falando sobre isso, mas incluo mais perspectivas, né? Eu acho que esse pensamento é bem fundamental, bem importante de se ter, mas ao mesmo tempo o pensamento de que a gente não vai dar conta de tudo mesmo, né? E é por isso que a gente dialoga, assim. E é por isso que você soma na minha fala, eu somo na sua fala, a gente soma na fala do Luiz, soma na fala do Luiz, para que todas as falas possam
ser legitimadas, né? Para a gente fazer realmente essa ecologia acontecer, a gente precisa estar em diálogo com outras pessoas. É dessa dança que a gente está falando, da dança de parceria, da dança relacional, né? Dança de relação. Então, acho que quanto mais a gente conversar mesmo, tipo, é isso, eu tô te trazendo a minha perspectiva, não como uma coisa assim, mas porque a partir do que você me diz, você me movimenta a falar, olha, eu penso isso aqui também, de um outro lugar que é o meu lugar e que encontra o seu lugar, e você não precisa ter a pretensão de estar no meu lugar também, porque isso não vai acontecer, né? Então, é sobre estar junto mesmo. E o É quanto a isso. gente consegue ceder assim, né? Porque, por exemplo, sempre que tu me trouxe algum ponto que eu não tinha pensado, sempre me foi confortável, mas tu é uma pessoa que falando eu gosto muito, né? Tem pessoas que eu brigo e aí eu fico assim, tá, não cedo, não cedo, não vou, né? E o quanto isso tem a ver com dança de salão, assim, né? Tipo assim, tu tá ali dançando com a outra pessoa, o quanto tu é capaz de ceder, realmente, né? Ou o quanto, geralmente, uma pessoa foi imposta que sempre cedesse, né? Não, ó, você sempre tem que ceder, você sempre tem que ceder, né? E o quanto, enfim, né? E o quanto propor pode ser esse lugar, né? Assim, né? Que é a coisa de mudar de opinião, por exemplo, né? A pessoa te fala uma coisa, tu... é verdade. Mas agora, assim, em ato, né? Acontecendo. A Camila me falou, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso, né? E parece que a gente tem bastante dificuldade nisso, assim, né? No geral, como humanidade, assim, né? A gente entra no reativo, né? Não, tá. Mas eu sempre que eu te ouço falando, eu gosto muito, Camila. Você sempre arrasa e leva meu pensamento para algum lugar que eu não tinha ainda. Fala, Vini. E para o Rodolfo. Desculpa, eu estou gostando tanto dessa fala, porque foi uma coisa que eu já percebi muito dessa salão, essa coisa de encontro de forças e vontades quando se tocam e tudo mais. E me lembrou um trabalho, uma vez que eu fiz na UFPB, que eu chamei de encontro de forças. Foi pegando a ideia de um experimento. Essa posição tradicionalista do cavalheiro, que conduz e dá os comandos e tudo mais, e tem a força. Aí eu e um colega meu, a gente dançou. Só que a minha proposta desse experimento era fazer ele dançar como cavalheiro e eu dançar como cavalheiro. Daí vem essa coisa chamada encontro de forças, que é duas pessoas se degladiando, ou como posso dizer, era eu forçando ele a fazer um movimento, ele me forçando a fazer um movimento também. Ele querendo conduzir, eu querendo conduzir ele. E a gente brigando até que a gente chegava num ponto, claro, a gente trabalhou isso algumas vezes, e, vá com Deus, Camila. Aí, beijos. Só para resumir, que eu acho que a gente já está sem tempo, senão eu vou falar demais. Nesse encontro de forças, a gente pegou esses dois papéis, era dois cavaleiros dançando, teria que ser duas pessoas tentando se conduzir. Aí a gente chegou no momento que eu estava esperando, que seria o fim das forças. Quando um ficava mais cansado que o outro em algum momento, a condução, entre aspas, era permitida. Que eu perdi um pouco da força e a força dele me subjugava, aí eu ficava tipo, tá, vai, me leva. Aí eu ia com ele e de repente ele ficava sem força e eu trazia ele. Ficou essa disputa até que a energia baixasse e tivesse essa permissão de ouvir o outro. Pelo menos foi esse experimento que eu tentei fazer. Foi legal, tivemos algumas, vamos dizer, desentendimentos físicos na hora, tanto é que eu levei uma cotovelada, não foi de proposital dele, mas foi bem legal. Eu gostei do que a gente conseguiu nesse experimento e só senti uma pena de não encontrar novas parcerias para poder explorar mais o que eu chamei de encontro de forças, essa batalha de forças no salão. Queria muito fazer algo com isso, mas infelizmente os professores de salão que eu tinha contato não se interessaram e outras pessoas de outras danças também não mostraram muito interesse. Eu não dei continuidade, fez apenas um hiato de um momento em uma disciplina. Mas retorna isso aí, porque é legal.
Eu tenho um amigo uma vez que eu lembro que uma época a gente começou a falar mal de força, né? Ah, porque dançar com força, porque em algumas práticas é praxe, né? Tem que dançar com força, tem que fazer força, tal. E aí eu lembro que ele falou assim, tá, mas sabe que força significa massa vezes aceleração. O que vocês estão falando sobre força não é necessariamente força, né? Tipo assim, aí ele foi falando, é um físico amigo nosso, Gustavo. E aí eu achei muito legal, porque, tipo assim, dá para tu pensar em força de muitas maneiras, né? Desconstruindo a própria ideia de força que a gente tem na dança. Mas acho que é isso, já passamos demais. Eu agradeço, Lu, te devolvo a palavra para fechar. Bom, você mesmo conclui aí, que já passou Agradeço. do horário mesmo. Valeu, gente. Valeu, Muito Vinícius. obrigado. Obrigado a Bom presença. papo. Um beijo. Valeu, Vou Lu. concluir aqui a Espero ver vocês de novo por aí. Pode desligar a Qualquer gravação. coisa, e-mail lá.